esse incomum por objetos. Ela pode até gostar, por exemplo, de carrinhos, mas ela não sabe como brincar com aquele objeto. Ela gosta de colocar um do lado do outro, ela gosta de classificar por cores. Então, são características aí, uma introdução alimentar bem difícil. Normalmente, sair do líquido e iniciar os sólidos pode ser bem complexo. Bom, o que me vem na cabeça são essas condições assim que aparecem logo na primeira infância. Tá, Letícia, eu queria te perguntar uma coisa prática, assim. A gente sabe que o autista, ele não gosta muito do toque. Como deve agir a família? Porque a família, chega um autista ou vai na casa de um autista, a família não tem esse conhecimento, vai lá e abraça, abraça, abraça. Qual é o toque? O que a gente deve fazer? Também não ficar indiferente, mas também não ir lá e... O que tu falarias? Eu acho que a melhor das opções, primeiro, precisa ser um treino. Isso pode acontecer em terapia, né? Se é uma criança ou um Tá. adulto que está em atendimento, Pode ser a gente trabalhado. treina essa aproximação, né? A gente pode perguntar para a pessoa autista: posso te dar um abraço? Posso te dar um beijo? E ele vai Que dizer legal. sim ou não, né? E a gente vai começar por aproximações. Normalmente, a pessoa que não gosta de toque, ela vai ter uma restrição a outros tipos de textura. Talvez não goste da areia da praia, não gosta de ficar molhado, não gosta de ficar sujo. O ideal é que a gente respeite o espaço, que a gente ofereça a possibilidade, que a gente mostre o quanto é gostoso. Isso às vezes acontece, né? Eu tenho essa experiência da associação de chegar e a criança está aguardando com a mãe. E eu digo, posso te dar um abraço, dar um beijo? E aí eles não querem. E eu digo, então eu vou fazer na mamãe. E eu faço nelas. Eu digo, ai, que abraço gostoso. Então a gente mostra também para o sujeito que às vezes é gostoso participar daquilo. Né? Preparando a confiança da E às vezes criança. a gente começa, então toca aqui, então dá um soquinho aqui. A gente vai aproximando até que a gente consiga. De leve até conseguir quebrar essa barreira aí, né? Exatamente. Nada forçado, né? Nada É forçado. mais difícil. Tá? E, Denise, como é que a mãe, ela desconfia? Ela não tem um diagnóstico ainda, mas ela começa, fez isso, eu já li que isso, aquilo. O que ela faz? O que ela faz primeiro? Tá. Por onde que começa? A porta de entrada normalmente deveria ser os pediatras nas consultas que se faz. Talvez no primeiro ano de vida não foi identificado, né, que é todo mês aquela consulta, mas depois é a cada 6 meses, a cada 3 meses. Ali a gente já fala, doutor, tem alguns comportamentos que me chamam a atenção. A gente tem escalas de rastreios que são recomendados pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que inicia ali esse processo. Algumas vezes já pode, né? O pediatra às vezes observa, mãe, você percebeu que ele está fazendo isso ou aquilo? Vamos procurar um especialista? E aí ele faz um encaminhamento. E quem é o especialista? Isso. Quando a gente está falando de atenção básica pelo SUS, a gente faz um encaminhamento da Unidade Básica de Saúde através de um protocolo específico. Aqui em Itajaí nós temos 2 locais, né? Que é o CETEA e o SER2 da Univale. Então, eles têm a mesma fila de espera, são os mesmos critérios, preenche um formulário e faz uma solicitação de exame auditivo, exame de sangue e um relatório escolar. Para quando for chamado para atendimento, a gente já vai descartar todas as hipóteses de outras coisas que podiam se parecer com o autismo. Se a gente está falando de um atendimento privado, ele vai encaminhar para um médico neuropediatra, uma avaliação psicológica, e a partir disso, né, o ideal é que seja uma avaliação com uma equipe multiprofissional, psico, fono, terapeuta ocupacional, nutricionista, um professor. Vários profissionais para conseguir, né, um diagnóstico. Para ter um olhar mais ampliado desse sujeito, para investigar as queixas que a mãe traz. E aí essa equipe, juntamente com o médico, é que faz o fechamento diagnóstico do autismo, pensando na melhor das possibilidades, né? Gente, a dica que eu dou para vocês é a dica de ouro, que é a água, né, gente? Tomem água. A gente é obrigada a tomar água todos os dias, principalmente quem está aí idoso, aí a família tem que ajudar a fazer isso, porque o idoso esquece de tomar água, onde acarreta um monte de prejuízos, né, para a sua saúde. Então, toma água, gente, e de preferência, você tome a água Santa Catarina, tá bom? Que ela é boa demais. Água é vida, né? Muito bom.
Toma, Letícia, Vou. toma para eles verem que tu também toma. Eu tô tomando. Toma ó. também, vamos brindar aqui. Vamos. Vamos brindar com água. E outra coisa que eu não falei, e vou falar rápido porque o nosso tempo está indo, eu trago sempre um livro aqui para dar uma dica. Quem não leu ainda, eu indico aqui, gente, olha o livro. Esse livro, O Morro dos Ventos Uivantes, né? É um livro que deixa um monte de coisa para a gente pensar. E a Emily Brontë, escritora, tinha mais 2 irmãs escritoras. E esse livro aqui tem até filmes. Ele é muito bom, vale a pena, tá? É a dica de hoje. E a Letícia, eu vou fazer o seguinte, Letícia, eu vou deixar livre para te falar o que tu acha que é importante, porque o nosso tempo está indo embora e tu sabes melhor do que eu o que tem que ser falado, né? Então fica à vontade aí. Tô adorando tuas perguntas. Então voltamos. Eu acho que a gente já falou sobre o diagnóstico, a gente já falou deixa eu ver sobre aqui o que a gente não falou aqui. Sobre o diagnóstico Uma coisa que precoce, você me perguntou, que é importante. e eu não te respondia, sobre o exame médico, né? Então, não existe uma avaliação médica que faça, que seja possível, que venha, né, positivo para autismo, negativo para autismo. Ela é uma avaliação comportamental, que a gente vai avaliar as condições, que a gente vai entender a história, como é que o sujeito chegou, e a gente vai descartar outras condições. Por exemplo, a questão auditiva. Né? Se eu tenho uma perda auditiva, pode ser que eu tenha comportamentos que sejam semelhantes a de uma pessoa autista. Então, não existe um exame médico que comprove essa condição, ela é necessariamente comportamental. Por isso tem que ser uma equipe bem treinada, não precisa ser, né? A gente discute um pouquinho na associação sobre da responsabilidade médica sobre o diagnóstico. Então, assim, só neuropediatra, só psiquiatra infantil? Não. Um pediatra que estude na área, que tenha autoridade no assunto, ele pode fazer diagnóstico, mas a gente precisa entender a responsabilidade. Sim. Porque mesmo bons pediatras não vão fazer isso, mas neuropediatras, às vezes eles querem dar uma ajudinha para a família e acabam forçando um diagnóstico porque vai ter outras condições. Então, essa é a nossa preocupação em banalizar o diagnóstico, que a gente vai ter um número, né, como a Elo comentou, a gente tem mais de 2.000 associados, 2.400 pessoas associadas. Sim. Então, isso onera políticas públicas de um modo geral. Então, a gente precisa falar sobre essa responsabilidade, né? Não é dar um jeitinho para essa família e para essa também. Há vários contextos que precisam ser pensados, né? Letícia, tu falou ali de 3 níveis, né? Porque tem algumas síndromes, alguns transtornos que vai até no 10, né? Mas o autismo vai até 3 só, né? Isso. E quando já está diagnosticado e está no 3 ali, essa pessoa, essa criança, ela precisa de muito cuidados, né? Ela precisa de muito cuidados. Através de um bom tratamento de exercícios, de uma forma assim, para desenvolver isso aí, ela consegue ter uma vida até normal, tendo um diagnóstico de 3? Então, o diagnóstico, ele muito bem feito, ele é um diagnóstico que é para sempre. Ninguém vai deixar de ser autista, né? Deixa eu desculpa, só interromper. Normal não, eu me expressei errado. Ela consegue ter um emprego e consegue se sustentar, viver sozinha. Uma vida funcional, né? Isso, Letícia, essa palavra que eu estava procurando. Então, né, um diagnóstico bem feito, ele vai ser sempre uma pessoa autista, sempre dentro do transtorno do espectro autista, mas há uma variedade em relação ao nível de suporte. Quase sempre, hoje é mais popular a criança já receber com o nível de suporte, né? Até pouco tempo atrás era leve, moderado ou grave, porque eles entendiam assim a quantidade de características, de sintomas, da gravidade do autismo. Hoje, essa classificação ela é recomendada a partir da quantidade de suporte no dia a dia. Então, que tipo de suporte, por exemplo, o nível 1 precisa? Um suporte de comunicação, ele precisa de uma linguagem que seja mais direta, que seja mais objetiva. Então, por exemplo, né, eu sempre penso na hora do almoço, falar para uma pessoa autista assim, meu Deus, estou com um buraco no estômago.
ele não vai ter essa flexibilidade em relação a isso. Eles têm um pensamento que ele é muito concreto. Ele vai pensar um estômago e um buraco. De verdade. Né? Então, é um pequeno apoio que ele precisa para o dia a dia para dar conta. O nível 2, ele já vai precisar dar conta dessa questão da comunicação e outras mais que talvez não seja tão comum no dia a dia, vai se incomodar mais com barulho, talvez uma criança aí pequena que ainda use fralda, ou algum movimento repetitivo, né? Um movimento de balançar para frente e para trás, ou um movimento com mãos, ou mais inflexível. Então, para cada nível, a gente vai intensificando. Mas a proposta das intervenções é que eles, né, tenham uma vida funcional. Então, a gente precisa trabalhar com intensidade de intervenções baseado no nível de suporte, no que a gente precisa, não só porque ele é autista, ele precisa de intervenção, não, ele precisa de intervenção porque ele ainda usa fralda, porque ele ainda não tem autonomia para atravessar a rua sozinho, porque ele ainda não tem noção de perigo, porque ele não se comunica bem, e não porque ele é um autista e vai precisar dessa condição para o resto da vida. Então, o nosso objetivo sempre, com esses 265 que a gente atende, é que eles tenham autonomia e independência para ter uma vida funcional, para que eles consigam ir ao supermercado, para que façam as suas compras, para que tenham as suas famílias. Então, o nosso objetivo final sempre é esse, mas é um passinho de cada vez para a gente chegar lá. Eu ouvi falar sobre genialidade. Alguns autistas são gênios, se destacam na música, assim, de uma forma que alguns normais nem conseguem. Eles vão lá e pegam um violino e tocam maravilhosamente bem, ou tem um desenvolvimento matemático muito mais rápido do que uma calculadora, Sim. etc. Assim, o que tu podes falar sobre isso? Porque não são todos, né? Não. De um modo geral, o desempenho cognitivo é um desempenho na média. E o que eu gosto de explicar sempre é que nós, pessoas comuns, temos um cérebro que ele é generalista, que ele é capaz de aprender de tudo um pouquinho para dar conta de viver. E a pessoa... seu lindo! Exato. E a pessoa autista, ele tem um cérebro que ele é muito especialista e às vezes confunde um pouquinho em relação ao ser esse pequeno gênio. Mas é porque ele tem tanto interesse. Imagina uma criança alfabetizada com 3 anos, com interesses em matemática aos 3 anos. Ele vai chegar um cara com 15 sabendo muito sobre aquele assunto. E quanto mais eles estudam determinado assunto, mais eles ficam hiperfocados nele. Só que eles têm o hiperfoco em determinadas situações, como, por exemplo, ser feras em matemática, mas não sabem amarrar o cadarço. Então, assim, não é que, né, talvez seja também essa questão do pequeno gênio, né? Certo. Mas são cérebros hiperfocados e que podem levar eles muito longe com essa questão desse interesse que é tão restrito algumas vezes, né? Olha, eu tô com a Denise na cabeça, gente. Denise, para de pensar em mim, que daí eu paro de pensar em ti e dá certo. O Elô, nós não falamos sobre o carreteiro, Elô. Olha, nós temos que falar sobre o carreteiro, mas eu quero te fazer o seguinte, quero te fazer um convite já. Volte para a gente conversar o resto aqui, que falta muita coisa boa. Tem o carreteiro, eu ia falar sobre a Rádio Conceição está fazendo entrevistas diárias aqui com os candidatos de Itajaí. São programas ótimos, com uma equipe preparadíssima, gente. Está saindo programa excelente. Amanhã é o último candidato, já teve com 3 e amanhã é o último, que é o Robson, né? Então, se você perder os outros, assista amanhã e assista porque tá no YouTube. Vai lá à noite, chegou do trabalho, não deu tempo de ver de manhã, mas quer assistir, vai lá à noite, assista na sua casa, tá bom? Muito importante, né? É muito importante isso, gente, é muito importante. E não dá para falar muita coisa agora, pelo amor de Deus. Nós temos que falar sobre o carreteiro e o Manuel já está lá. Gente, eu quero mandar só um beijo para a Sofia. A Sofia é a minha sobrinha neta. Ai, que delícia. Autista. Uhum. Então, um beijo para a Sofia. E tu deixa aí teu recado do carreteiro para a gente ajudar. Vamos ajudar a AMA, gente. Vamos ajudar. Eu digo assim, que sozinhos a gente anda 1 metro. Em conjunto, a gente pode andar 1 quilômetro. Olha. Então, o carreteiro é isso. É contar com a sociedade
para que a gente possa ir um pouquinho mais. Não é para pagar folha, não é folha de pagamento, não é nada disso que é o carreteiro. O carreteiro é a gente ter a possibilidade de arrecadar fundos para que a gente possa manter a sede bonita, a sede limpa, a sede bem organizada. Esse é o nosso objetivo. Então vai acontecer agora o 6º carreteiro, vai ser no dia 28 de setembro, lá no Salão da Igreja do São João, a partir das 11 horas. Consegue adquirir o ingresso por 55 ou 50 reais? Agora estou na dúvida. Por 50 reais. Através das nossas redes sociais ou também o nosso telefone de contato 21 25 19 60 e o 99 960 3773. Na dúvida, é só procurar a gente no Instagram, Ama Itajaí, que nos encontra. Gente, faz assim, se você não vai poder ir, compra e dá de presente para alguém, né? Esse carreteiro, porque você vai estar ajudando a AMA, né? Esse trabalho bonito que a AMA faz. Volta outro dia para a gente conversar mais. E, gente, eu ia falar mais uma coisa, a gente está com pressa, daí a gente esquece quando está com pressa, né? Então tá, gente. Um beijão para todos. O tempo já foi. Muito obrigado, Letícia. Imagina, foi um prazer. Não te chamei de Denise. Deu certo. Obrigado, Letícia. Volte. Manda aí o negocinho do carreteiro para a gente ficar fazendo as chamadas. Gente, olha, muito obrigado. Um beijão da Heloísa Abraão. Eu vou fechar com uma coisa, gente. Os candidatos aí à Prefeitura de Itajaí. Olha a AMA, gente. Olha para a AMA. Olha para a AMA poder olhar mais pessoas, né? A família que tem, que precisa, que não está sendo atendido. Prefeitura, faz alguma coisa pela AMA, tá bom? Um beijão da Heloísa Abraão para vocês. Você ouviu o programa Gente que Faz e Acontece, com Heloísa Abraão.